Amados e amadas de Deus, aqui quem vos fala é o reverendo missionário Everton. Em nome de Jesus Cristo, eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para a honra e glória do Senhor Deus. Uma palavra que se encontra lá em João capítulo 20, 16 a 17. Diz assim, ó: disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele deixou um recado também para Pedro. Ele falou assim, Maria, diga a Pedro que eu vou ao encontro dele ter um particular com ele. Diga a Pedro que eu vou ao encontro dele ter um particular. Queridos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para mim e para você, ó, vinda lá direto do trono de Deus, lá do trono de Deus. Uma palavra para mim e para você. Essa passagem, quando Maria vai ao encontro lá, sabe, lá no sepulcro de Jesus lá, sabe, e ela se depara com o próprio Senhor Jesus, e ela diz assim, mestre, que quer dizer Raboni. Raboni, que quer dizer mestre. Quando ela se depara com o próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus ressurreto. Jesus ressurreto apareceu ali para ela ali e falou essas palavras, sabe? Mas quando ela está indo, Jesus ainda diz uma palavra para ela ainda, Maria, fala para Pedro que eu vou ter um particular com ele. Diz a Pedro que eu vou ao encontro dele, aparecerei para os discípulos e conversarei com Pedro, terei um particular com Pedro. Qual é o tema dessa mensagem, reverendo, que o senhor tem para nós? É um tema que Deus me deu aqui, ó, aqui debaixo desse céu aqui, desse sol lindo. Anota aí em nome de Jesus. Nem tudo é o que parece ser. Nem tudo é o que parece ser. Esse tema, depois que você vê o desenrolar, ouviu o desenrolado que Deus me deu aqui, você vai falar assim, caramba, olha que revelação de Deus. Isso é Deus puro mesmo. Mas é assim, o Espírito Santo de Deus, ele revela a palavra. Ele revela para nós aquilo que ele quer transmitir para a sua igreja, para as ovelhas, para as pessoas que estão sedentas, de ouvir uma palavra, de ouvir a voz de Deus. Entendeu? Nem tudo é o que parece ser. Queridos, vamos lembrar aqui, ó, nem tudo é o que parece ser. Lembra que Jesus Cristo, antes de passar tudo que ele passou, sabe, ele disse, ó, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Lembra quando Jesus falou essa palavra para os discípulos? Quais foram as palavras que Pedro e todos os discípulos falaram? Pedro falou assim, Senhor, ainda que careço de perecer com o Senhor, ainda que eu venha a ser morto contigo, Senhor, não te deixarei. Aí os outros discípulos também falaram a mesma coisa. Senhor, tiver que perecer, perecer. Sabe? Só que lá no livro de Marcos, lá está escrito, Senhor, todos se dispersaram. Todos fugiram. Quando Jesus foi traído por Judas, né? Vendido 30 moedas de prata ali, 30 moedas de prata, traído por Judas e com um beijo no rosto e tal. Ali todos se dispersaram. Está lá no livro de Marcos. Marcos relatou isso, falou mesmo, Senhor, todos fugiram. Todos fugiram. Não ficou ninguém perto do Senhor. Jesus está curando, está libertando, está salvando, está renovando e tal. Estou contigo, Jesus.
Jesus está realizando milagres. Ah, estou contigo, Jesus. Assim são as pessoas. Esse é o pensar da pessoa, do ser humano. Enquanto está tudo bem, eu estou contigo, Jesus. Enquanto está tudo acontecendo nos seus conformes, estou contigo, Jesus. Estou contigo e não abro mão, não abro. Mas quando começam os apertos, quando começam os açoites, quando começam as lutas, quando começam as tribulações, aí não. Aí eu tô pulando do barco, tô fora. Entendeu? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe? Tô contigo, Jesus. Aí Jesus, quando Pedro fala essa palavra, Senhor, ainda que eu venha ser morto contigo, ainda que eu venha perecer contigo, eu não te deixarei. Todos os discípulos falaram a mesma coisa, tal. Jesus falou, sabe o que para Pedro? Falou assim, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Eita, que palavra! Quantas pessoas estão negando a Jesus Cristo aí? Aí uns só pensam em dízimo, né? Dízimo, tá negando o dízimo. Não. Sabe? Quando eu não faço a vontade de Deus aqui na terra, eu não anuncio Cristo para as pessoas, eu estou negando Cristo. Quando eu não falo do amor de Jesus Cristo para as pessoas, eu estou negando Cristo. Quando eu não apresento Jesus Cristo para as pessoas, eu estou negando Cristo. Quando eu não oro às pessoas que estão enfermas através de Cristo, eu estou negando Cristo. Há várias formas de você negar Cristo, sem você perceber. Há várias formas. Não é só dízimo e oferta. Esquece dízimo e oferta. Esquece. Há várias formas de você negar Jesus Cristo. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus aqui na terra, você está negando Cristo. A presença de Jesus na sua vida. Você está negando Cristo. Quando você deixa de visitar um preso, você está negando Jesus Cristo. Aí a palavra diz o quê? Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me vestisse. Tive preso, não fosse me visitar. Estive enfermo, não foste me ver. Não é? Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pelos frutos conhecereis que são meus. Então, quando você não faz aquilo que Deus determinou para você fazer, você está negando Cristo. Você está negando Cristo. Entendeu? Teu vizinho está lá enfermo, você não vai lá dar uma palavra de consolo, de conforto, orar por ele e tal. Não, você está negando Cristo. Entendeu? Então há várias formas de você negar Cristo. Mas Jesus falou para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Aí Pedro está andando assim, tal, eu te conheço. Você é um deles, você estava com ele. Ele, não, eu não conheço esse homem, não. Aí ele vai andando, as pessoas estavam ali diante da fogueira ali, se aquentando e tal, se aquecendo, entendeu? Aí vem outra pessoa, não, eu te conheço, tu também é um deles também. Aí ele, não, eu não conheço esse homem não. Aí ele vai andando, da terceira vez que ele fala isso, não, eu te conheço, você também é um deles. Você caminhava com eles, você estava lado a lado com eles e tal. Aí ele fala assim, não conheço não. Sabe? Aí o galo cantou. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes o Pedrão, aquele homem bravo, aquele homem durão, aquele que estava pescando lá quando viu que era Jesus, aí ele mergulhou, pensando, eu vou esconder dele as minhas partes aqui, eu vou esconder, sabe? Pedrão, aquele homem bravo, aquele que cortou a orelha de mal. Pensa num cara durão, um cara bravo, um cara, sabe? Sabe? Mas Jesus, sabe, já tinha dito, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E o galo cantou. Logo após que Pedro negou pela terceira vez Jesus, o galo cantou. Ele se lembrou do que Jesus falou. Jesus conseguiu contemplar tudo isso, sabe? Aí quando Maria vai lá no sepulcro e Jesus fala, avisa aos discípulos que eu vou aparecer para eles, entendeu? E avisa Pedro que eu vou ter um particular com ele. Aí é que é o problema. Por isso que o tema da mensagem é nem tudo é o que parece ser.
Na concepção dos discípulos, quando Maria chega e fala assim, eu vi Jesus ressuscitado, eu vi Jesus vivo, Jesus está vivo, eu tive um encontro com Jesus lá no sepulcro lá, ele se apresentou para mim, sabe? E eu falei, Raboni, mestre, sabe? Eu vi Jesus. Eu queria que o discípulo perguntasse, tem certeza que era Jesus? Tem certeza que era ele? Como é que estava a roupa dele? Como é que tava? Não. Com uma veste branca, um talar branco, descomunal, um branco lindo. Pensa numa roupa branca, linda, era de Jesus. Não tinha uma gota de sangue, não tinha um resquício de sangue, não tinha. Pensa, mas e as feridas? Não tinha ferida não tinha nada não. A testa dele estava furada lá do espinho, tal, não estava não. Mas eu vi sim que era ele, sabe por causa de quê? As mãos dele estavam furadas, eu vi as marcas lá do escravo na mão dele e nos pés dele, isso eu consegui contemplar. São a prova de que era Jesus mesmo. A prova de que Jesus Cristo, aquele que foi pregado na cruz, teve as suas mãos pregadas com os cravos, os pés pregado lá com o cravo, entendeu? Eu vi a cicatriz nas mãos e nos pés, era Jesus mesmo. Aí eles ficaram, então se cumpriu o que ele falou lá atrás, entendeu? Que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, ele falou conosco. Então é o Filho de Deus mesmo, é o nosso Senhor a quem nós servimos, é o nosso Senhor a quem nós buscamos, nós clamamos, nós oramos, é o nosso Senhor mesmo, entendeu? Então é Jesus mesmo, o nosso mestre, é ele mesmo. Só que ela vira para Pedro e fala assim, só tem um porém, Pedro, Jesus mandou te dar um recado. Ele falou para mim assim, diga a Pedro que eu irei ao encontro dele e terei um particular com ele. Aí é que é o problema. O tema da mensagem é nem tudo é o que parece ser, não é? Aí é que é o problema. Imagina os discípulos falando para Pedro assim, ih, Pedro aí, ferrou, lascou, Pedro, ferrou, lascou. Pedrão, agora é contigo. Você negou Jesus, você falou que não ia largar Jesus por nada, você falou que ia estar com Jesus até a morte, e você negou Jesus. E nós fomos através de você, atrás de você, com essa loucura toda, e nós também negamos Jesus. Negamos, Pedro. Jesus também. Da mesma forma que você negou Jesus, nós se deixamos elevar, Pedro. Agora aí. Só que ele não quer ter um particular conosco não, Pedro. Ele falou diretamente para você. Não foi, Maria? Imagina ele tirando corpo fora, imagina. Maria, vem cá. Fala aí o que você falou aí. Acabou de falar aí. Fala aí. O que Jesus falou? Qual foi o recado que Jesus falou? Qual foi o recado que Jesus mandou dar? Qual foi? Diga a Pedro. Ele não falou, diga a Marcos, a Lucas. Não. Diga a Mateus. Não, diga a Marcos. Não. Ele não falou não, o recado não foi para nós não. O recado tinha endereço certo, pessoa certa, entendeu? O recado era só para uma pessoa específica, uma pessoa, para você, Pedro. Ele quer ter um particular contigo. Eu creio que Pedro, vamos viajar no tempo. Pedro olhou para a cara deles. Não, mas peraí, eu neguei Jesus, mas todos vocês também negaram. Não foi, Marcos? Você não relatou, você não vai relatar tudo isso aí, Marcos? Que todos fugiram, todos falaram a mesma coisa, em concordância. Não, Jesus, eu estou contigo até a morte. Ainda que eu venha perecer contigo, eu vou perecer, mas estou contigo até a morte. Não foi, Marcos? Tu não vai deixar relatado isso, está lá relatado no livro de Marcos. Todos fugiram. Não ficou ninguém. Fugiram, todo mundo fugiu. Na hora que viram o Senhor ser preso lá, acorrentado, na hora que viram o Senhor sendo julgado, todo mundo fugiu. E o Senhor falou mesmo, ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão. Todos fugiram, todos. Nem a grande multidão que seguia Jesus, que seguia o Senhor Jesus, também ficou. Todo mundo,
Aí, Pedro, eu lembro que Marcos devia falar assim, né? Pedro, o que você falou depois que Jesus morreu? Depois que Jesus morreu lá naquela cruz, o que você falou? Vou pescar. E nós falamos o quê? Vou pescar também. Aí fomos pescar, o mestre está morto. Só que o mestre agora está vivo. E agora, Pedro? E agora, Pedro? O que vai acontecer? Como é que vai ser esse particular? Pedro, eu creio que o discípulo deve ter falado assim, Pedrão, ó, deixa a gente de fora dessa daí, entendeu? Não lembra ele não que nós falamos a mesma coisa, que nós iríamos morrer junto com ele, entendeu? Aí que tivéssemos que perecer, nós iríamos perecer junto com Jesus. Pedro, não lembra essas palavras não, Pedro, não lembra não. Fala lá só sobre você. Fala sobre você, Pedro, entendeu? Deixa a gente de fora. Querido, na hora todo mundo quer pular o barco fora, né? Todo mundo quer pular o barco fora, né? Mas aí eles aproveitando essa deixa aí dessa palavra de Jesus, né? Que Jesus falou com a própria Maria, falou, Maria, diz a Pedro, diz ao discípulo que eu vou aparecer para eles e diga a Pedro que eu quero ter um particular com ele. Pedro, ó, vamos ficar ali na antessala ali, entendeu? Vamos deixar você sozinho com Jesus. Tudo com medo de Jesus. Negaram Jesus, fugiram, entendeu? Fugiram, entendeu? Negaram Jesus também, em outras palavras, entendeu? Não foi só Pedro, mas na Bíblia diz que Pedro negou Jesus, mas os discípulos também negaram também. Está escrito lá em Marcos. Aí, sabe, vamos deixar você no seu particular com Jesus, sabe? Aí Jesus se apresenta, mostra lá, a paz seja convosco, entendeu? Aí mostra as mãos, as marcas das mãos, as marcas dos pés, mostra, entendeu? Aí Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele, sabe que eu te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus vai e pergunta de novo a Pedro, Pedro, tu me amas? E os discípulos estão de lá ouvindo. Vamos ouvir, Jesus vai descascar ele agora, Jesus vai arrebentar com Pedro, Jesus vai martelar Pedro, Jesus vai, sabe, pisar em Pedro agora, vai repreender Pedro, por que você me negou a hora que eu mais precisei, a hora que eu mais estava precisando de você, dos discípulos, e você falou que ia morrer junto comigo, Pedro, por que você me negou? Os discípulos estavam ouvindo, pensando dessa forma, que Jesus ia fazer isso, entendeu? Por que você me negou, Pedro, quando não era para me negar, Pedro? Entendeu? Por quê, Pedro, e tal? Aí eles escutam Jesus falar pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí os discípulos, caramba, Jesus ele tá calmo, tá tranquilo, mas ele ainda vai descer o cajado em Pedro ainda, vai martelar Pedro ainda, vai repreender, chamar a atenção de Pedro ainda. Não é possível. Na concepção dos discípulos que estavam escondidos, ouvindo o particular de Jesus com Pedro, eles estavam pensando isso, entendeu? Aí Jesus na segunda vez quando falou, Pedro, tu me amas? Ele apacenta os meus cordeirinhos. Na terceira vez, que foi a última vez, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus, eu creio que a lágrima ali escorreu dos seus olhos, sabe, eu creio que a boca começou a tremer, querendo travar. Pedro fala para Jesus, Senhor, tu sabe que eu te amo, tu conheces todas as coisas. Aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus fala para Pedro assim, Pedro, você será levado, encaminhado por caminhos que você jamais desejaria estar. Jesus estava falando sobre a morte de Pedro, como seria lá na frente. A perseguição que os discípulos iriam, sabe, sofrer, sabe, por amor a Cristo, por amor a Jesus Cristo, por pregar a palavra, por anunciar Jesus Cristo, entendeu? Jesus estava falando sobre isso, a perseguição que eles iam sofrer, entendeu? As lutas que eles iriam passar e o tipo de morte que eles iriam ter lá na frente, entendeu? Então um caminho que você jamais desejaria ir, trilhar, sabe, estar, entendeu? Jesus falou isso, com o maior amor do mundo,
Jesus falou 3 vezes para Pedro: tu me amas, tu me amas. Em momento nenhum Jesus chamou a atenção de Pedro por ter negado ele. Jesus repreendeu Pedro por ter negado ele. Jesus, sabe, maltratou Pedro por ter negado ele. Não, Jesus tratou ele com amor. Jesus é o amor. Então nem tudo é o que parece ser o tema dessa mensagem. Por quê? Porque aos olhos humanos, sabe, eu creio que as pessoas ali, vamos supor que nós fôssemos os discípulos, que hoje nós somos discípulos de Jesus, né? Mas vamos supor, sabe, a gente olhando o encontro de Jesus ressurreto com Pedro, na concepção humana, nós iríamos pensar isso, entendeu? Caramba, e agora? Agora ferrou. Agora Pedrão agora vai ser reduzido a nada. Vai ser humilhado, vai ser pisado, vai ser repreendido, entendeu? Mas não, Jesus tratou ele com amor, sabe? Então, querido, em nome de Jesus, receba essa palavra aí em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra aí em nome de Jesus, tá? Aqui, ó, o que acontece, ó? Tá vendo aqui, ó? Servo de Deus veio orar também, ó. Sabe? Tava lá se banhando, me viu aqui, ó, veio também orar também, ó. Tá vendo? Tá vendo aí, ó? Ó, largou lá o mar, largou a praia para vir se banhar, para vir aqui, ó, buscar a presença de Deus e falar com o Pai. Queridos, em nome de Jesus Cristo, toca no sininho aí, se inscreva no canal, deixa uma mensagem, entendeu? E compartilhe essa palavra aí em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Isso é para vocês verem o que é o poder de Deus. Aqui, ele podia, ó, tá lá, ó, tomando seu banho, podia estar lá, ó, tá vendo? Tomando seu banho, ó lá, ó, ali com as mãos erguidas, ó. Isso é o poder de Deus, tá? Para a honra e glória do Senhor Deus, ó. Isso é o poder do Espírito Santo de Deus, tá? Poder do Espírito Santo de Deus, ó. Que tá descendo aqui do alto, aqui na praia de Aracaju, de Sergipe. Tá tocando nos banhistas lá, ó. E estão vindo aqui, ó, para se render, ó, aqui, ó, para buscar a face de Deus, buscar a glória de Deus, buscar o poder de Deus, ó. É isso aí, ó, que Deus faz, ó, tá vendo? Ó? É isso aí, os escolhidos de Deus. Sabe, os escolhidos de Deus, eles são tocados, eles sempre são tocados por Deus, sabe, aqui ó, tá vendo aí ó, tá vendo aqui ó, em plena praia, tá de sunga, tava lá tomando o banho dele, mas largou lá o mar, largou, não vou fazer o que ele tá fazendo ali, eu vou ali orar, vou falar com Deus, eu vou buscar a presença de Deus, a face de Deus, entendeu? Agora tá voltando lá para sua família, querido, é isso aí que Deus faz, tá? Receba essa palavra aí em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, obrigado Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tocar, Pai, em cada pessoa que está aqui se banhando, se divertindo. Eu creio, Pai, no Teu poder, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus que está tocando nessas pessoas. Toca assim, Pai, em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Que elas sejam abençoadas, curadas, libertas e restauradas, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus Cristo, a palavra falou contigo aí do outro lado aí, do smartphone, da tela do computador, em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, toca no sininho, se inscreva no canal, deixa uma mensagem, compartilhe essa mensagem aí nos 4 cantos da terra, onde quer que essa palavra chegar, eu creio que haverá cura, libertação, salvação, renovo de Deus, para a honra e glória do Senhor Deus. Você viu a glória de Deus aqui, ó, na praia aqui, agora de Aracaju, Sergipe, entendeu? Que fique registrado em nome de Jesus. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele toca nos seus, ele enche com poder, enche com o Espírito Santo de Deus, batiza com o Espírito Santo de Deus, com fogo, com língua de fogo, com línguas estranhas. Ele não mudou não, ele é o mesmo ainda, ele é o mesmo. E onde quer que os seus escolhidos estiverem, sabe, nesse dia de hoje, eles estão sendo tocados para vir buscar a Deus, vir buscar a presença e a face de Deus. Tu viu que ele largou tudo lá e veio aqui, ó. Não foi eu que chamei não, querida, foi o Espírito Santo de Deus, amém? Tá? Compartilhe essa palavra aí em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Poxa, reverendo, essa palavra falou comigo, é mesmo, é? Glória a Deus, glória a Deus. Então, querido, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus, tá bom? E tenha um dia abençoado, abençoadíssimo em Cristo Jesus, tá bom? Tenha um dia de bênção, de milagre, de renovo, de cura, de restauração, tá bom? Sejam tocados, sejam tomados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está do outro lado do smartphone, da tela do computador e da sua casa, entendeu? Está aí junto com a sua família na sua casa, sejam tomados por Deus aí, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra de cura, de renovo, de restauração, em nome de Jesus. Amém? Dá um sorriso aí, glória a Deus. Amém.
A paz.